Flamengo, porque o Flamengo está com um cargo vago. Currículos, por favor, mandem lá pro Landim, pro Marcos Braz. Você quer ser treinador, mande seu currículo. O Flamengo está procurando um treinador. As informações dão conta de que Jorge Jesus é o primeiro nome na lista, de que já teria havido uma primeira conversa entre as partes. O Jorge Jesus se mostra interessado, mas ele tem um contrato a cumprir. É verdade que o contrato está no final. O Fenerbahçe, inclusive, fez uma proposta ao Jorge Jesus para que ele renovasse o seu contrato por mais uma temporada. E o duro é que, apesar de final de contrato, o Fenerbahçe ainda tem 2 títulos em disputa lá no Campeonato Turco, né? No futebol turco. O Campeonato Turco e a Copa da Turquia, equivalente aqui à nossa Copa do Brasil. Então, é uma situação complicada para o treinador, né? Para sair nesse momento, Paulo. Abrir mão desses 2 títulos e deixar o time na mão na reta final da temporada para assumir um novo projeto. Mas, ao mesmo tempo, talvez perder a oportunidade de voltar para um lugar onde ele se sente bem, como é o Flamengo. O primeiro ponto é o Flamengo, né? Se realmente a direção do Flamengo, todos, né, já decidiram sobre o nome do Jesus. Pelo que o Eric passou, está praticamente definido que será o primeiro, o plano A. Há também um plano B, né? C, A, B, C e D tem. Sobre Jorge Sampaoli. Teria uma situação um pouco mais favorável pela questão de estar desempregado nesse momento. Foi demitido do Valência no mês passado e como ele tem negócios, residência no Rio de Janeiro, eu falei Valência, não, é Sevilha, né? Ele foi demitido do Sevilha, eu falei Valência. Foi demitido do Valência. Ele tá ali na Barra, né? E ele... Você falou Falei Valência, não, foi demitido do Sevilha, não do Valência. E então tá à disposição, né? Nunca escondeu um desejo de treinar o Flamengo. Muito, desejo muito, né? Agora, é um cara que, para mim, muito bom treinador, indiscutivelmente, muito bom treinador. Agora, é um cara, sempre pelos lugares onde ele passou, dizem que o dia a dia é muito complicado, né? É uma relação sempre muito truculenta com os dirigentes. E não, na visão do torcedor do Flamengo neste momento, não é o cara mais desejado, né? A torcida, claro, anseia pela volta do Jorge Jesus. Felipe, eu acho que, assim, se a gente for só analisar o trabalho do Jorge Jesus, né, do que ele fez no Flamengo, se a gente retomar, né, a gente sempre falava isso aqui, né? Toda vez o Jorge Jesus estava no primeiro plano. E ele teve, agora, a vez passada, se oferecendo ao clube, né? Se ele tem essa possibilidade, se o Flamengo realmente chegar num acordo financeiro com ele, para mim, seria o cara que levaria o Flamengo de novo a estar lá em cima. Pela capacidade de trabalho, pelo conhecimento que ele tem dos jogadores, pela entrega que os jogadores já mostraram a ele, né? Teve um período difícil no começo, mas todos se adaptaram depois porque viram que era um jogo. A gente fala do Diniz e serve para o Jorge Jesus. Quando o atleta vê que ele está evoluindo, crescendo, melhorando, ele vai junto com o treinador, independentemente se tem discussão ou não. O trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo, meu amigo, era de se espantar. Mas já tem um tempo? Tem. Os jogadores ficaram mais velhos? Ficaram. Mas o que ele mostrou, não tem como o Flamengo não tentar outra vez. Se o Flamengo tem essa possibilidade... Até para tirar dúvida, exatamente, né? Se existe, porque senão a gente vai ficar aqui 10 anos na TV falando de Jorge Jesus. Todo técnico que vem está comparando. E todo treinador que entra lá fica com essa pressão. Sim. Cara, você tem que matar, você tem que trazer ele de novo. Se tem essa possibilidade... Cara, o futebol que ele colocou no Flamengo, o torcedor se alimenta com isso. Então, assim, se tem essa possibilidade, na minha opinião, se tem, vai atrás. Faz até o último esforço, porque é um treinador que já mostrou toda a sua capacidade. Cara, eu vou falar por mim. Ele é ídolo da torcida. O que o Flamengo jogava em 2019, a gente que trabalhava no futebol, a gente que trabalha no futebol, era prazer de ir trabalhar jogo do Flamengo, cara. Sim. E quanto tempo o Flamengo não tem isso mais? Aquele time dava gosto de ver. Quanto tempo o Flamengo não tem isso mais? Passou tantos treinadores e não chegou perto disso. Mas tem um dilema aí, né, Paulo? O Jorge Jesus vai quebrar o contrato nesse final? Ele já quebrou com o Flamengo. Pode, mas a situação de hoje que ele tem... Eu acho difícil. Ele tem mais um período para cumprir aí, mais 2 meses, com campeonatos sendo decididos. Ele não está de pernas pro ar na Turquia esperando a banda passar. E outra coisa, Paulo... caso ele diga para a diretoria do Flamengo, olha, eu topo, mas tem que esperar terminar meu contrato, vocês vão ter que esperar mais 2 meses. Vale a pena
esperar pelo Jorge Jesus? Só uma frasezinha rapidinho, porque meus amigos lá de Portugal já tinham dito que ele era o plano B da seleção brasileira. Se caso o Ancelotti não acertasse com a seleção, ele já estava praticamente definido na seleção brasileira. Agora, se essa possibilidade que você está falando de pagar a multa, se ele deixar para vir só depois também, aí não. O Flamengo não tem tempo para isso. Aí já é um ponto diferente. Eu concordo com o Paulo, é o nome ideal em todos os sentidos. Né? O cara que já deu certo, ele de fato é muito bom. Eu acho que encerraria um ciclo desse elenco, dessa fase do Flamengo, ou pro lado positivo ou pro lado negativo. Se der certo, claro, lindo, maravilhoso, mais uma vez deu certo, mas também, se der errado com o Jorge Jesus, vai ficar nítido que é a hora de mudar as coisas, que alguns jogadores talvez já não estão mais com a idade, né, com o físico, entregando o que já entregaram, ou talvez até a parte anímica mesmo, né? Já ganhei tudo aqui, de repente buscar novos ares, isso acontece. Então acho que seria um nome perfeito. Mas é muito difícil, né? O Fenerbahçe é o segundo colocado no Campeonato Turco, com 6 pontos atrás do Galatasaray. Ainda faltam 9 rodadas, se eu não estou errando, mas assim, é menos de 10. Ou seja, tem chance, né? O time tropeçar 2 vezes, e aí você ganhar, e tem o lado da Copa, né? E aí você tem que olhar o lado do Fenerbahçe. Você acha que o Fenerbahçe vai ficar entregando o Jorge Jesus, assim, chegando na reta final? O Fenerbahçe é um clube gigante, cara. Disputando... E é euro lá. Isso, de torcida fanática. Do jeito que a torcida flamenguista aqui é 10. Boa. Do jeito que o torcedor flamenguista aqui é fanático, o turco também é lá no Fenerbahçe, é um time gigante. Exato. Então não é fácil, não é só a questão financeira, enfim. Ele também está num lugar que ele quis ir para lá e deve estar querendo, né, terminar esse trabalho com um título também. Eu não esperaria. É difícil a situação. Fato é também que depois que saiu do Flamengo, o Jorge Jesus não conseguiu engatar um bom trabalho. Trabalho no nível que entregou no Flamengo, né? No Benfica saiu pela porta dos fundos, com a torcida, né, querendo a demissão do Jorge Jesus a qualquer custo. No Fenerbahçe é um trabalho um pouco melhor, mas não conseguiu o principal objetivo, que era se classificar para a Liga dos Campeões da Europa. Não conseguiu. Hoje é o vice-líder do Campeonato Turco, ou seja, ganhar o Campeonato Turco também parece difícil hoje, né? Porque são 6 pontos de diferença. Enfim, não conseguiu fazer os seus times jogarem nem de maneira parecida com que o Flamengo jogou em 2019. O que eu acho da volta dele, a diferença é que é uma coisa básica. Ele conhece a maioria dos atletas, ele conhece como é a torcida do Flamengo, ele conhece como é lá dentro do Flamengo, o jeito dele trabalhar, de onde tirar dos jogadores. Vai ter menos pressão. Menos pressão, ele vai ter um respaldo do torcedor, porque a torcida do Flamengo, né? O Sampaoli, por exemplo, vai ter uma pressão enorme. A primeira mudança que ele fizer, a coisa diferente. Imagina o Tite. Todos têm enfrentado isso desde que o Jorge Jesus saiu. Todos têm enfrentado uma pressão por causa desse ano mágico de 2019 que está no imaginário de Inclusive todos. A diretoria. Inclusive a diretoria tira uma pressão das costas em cima dela, é enorme e deixa contratando o Jorge Jesus. Se não der certo, aí a culpa é de quem? Dos jogadores, né? Exatamente. Aí, teoricamente... Não vai existir outra possibilidade. Não vai ter outra. Enfim, veremos, estaremos acompanhando atentamente os próximos passos do Flamengo na busca por um novo técnico. Bem, amigos, então terminou a novela. O VP, o Vitor Pereira, não é mais o técnico do Flamengo. Não funcionou com o Flamengo. Até porque a forma dele pensar o futebol não está no DNA do Flamengo. Essa coisa de jogar com 3 zagueiros, em linha, sem ninguém na sobra, fazendo linha de impedimento, tomando bola nas costas. Essa coisa dos alas, de ter 2 volantes, 3 atacantes. E quem é que cria jogada pelo meio? Arrascaeta está machucado, o Everton Ribeiro fica no banco, não tem ninguém por ali, então não funciona. A maneira dele pensar o futebol não funcionou com o Flamengo. Mas será que ele é o grande culpado desse momento do Flamengo, de tudo isso que acontece com ele, da forma de ele não ser a pessoa correta, da maneira que pensa o futebol para dirigir o time do Flamengo com todas as estrelas que o Flamengo tem? Ou será que a diretoria tem maior parte da culpa? Eu, na pior das hipóteses, divido 50%. Por quê? Qual é a justificativa para Dorival ter ido embora? O time tinha caído de rendimento no final do ano, mas não foi no final, não foi exatamente nessa fase que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e conquistou a Libertadores? Ele não chegou, Dorival, para salvar uma casa arrasada, e aí, porque tinha um outro técnico português antes, o Paulo, e aí ele botou cada jogador no seu lugar, para com essa coisa de posicional, passa com essa coisa de inverter, quem joga pela direita, joga pela esquerda, quem joga pela esquerda, joga pela direita. E aí ele foi e ajeitou a casa.
Quando foi mandado embora, depois, quando o Flamengo também passou vergonha lá no Mundial, não passando da semifinal, contra um time da Arábia Saudita, o Braz deu uma entrevista que disse assim, não tinha jeito, o Dorival não podia renovar com ele. O Eric Faria perguntou a ele, por quê? Ele falou, não posso tocar nesse assunto. Então, a torcida do Flamengo, mais de 40 milhões de pessoas, não tem o direito de saber por que essa opção foi tomada? Não renovar com o Dorival? E por que contratar o Vitor Pereira, esperando 45 dias para ele poder se apresentar depois do término do contrato dele com o Corinthians? Por que dar 50 dias de férias para o jogador do Flamengo, esperando o VP chegar, se o Flamengo tinha logo em março, no início de março, seu principal compromisso do ano, que era o Mundial de Clubes? Muito bem, quem será o próximo técnico do Flamengo? A opção A, Jorge Jesus. Sampaoli, não me agrada o Sampaoli no Flamengo, não me agrada, ele inventa muito, vai pedir um monte de gente, como ele sempre fez, e a exceção de título que conquistou com a seleção chilena, nunca ganhou nenhum campeonato na vida. Então, não me agrada a opção do Sampaoli. Jorge Jesus, sim, esse sim, é a primeira opção. Se fizer uma pesquisa, vai dar maioria absoluta a torcida do Flamengo querendo o JJ de volta. Mas, agora, 2h da tarde, quando eu estou gravando isso para vocês, de terça-feira, acabei de falar com ele, lá na Turquia. Ele disse, ninguém falou comigo até agora, pá. Estou aqui, ninguém entrou em contato. Então, se vocês ouvirem dizendo por aí que estão começando, ninguém falou com ele. É o 9º técnico que vai embora na gestão do Landim. Eles demitem quando querem. É o presidente, é o diretor. Eu deixo uma pergunta no ar. Quem é que vai demitir? Então se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like. Os melhores cortes da imprensa esportiva falando sobre o Flamengo você encontra aqui no canal. Quero saber da sua opinião, o que você acha dessa volta do Jorge Jesus. Você acha que o Flamengo está no caminho certo para trazer o Jorge Jesus de volta? Tem aqui, ó, saiu no jornal O Dia essa informação. Negociação segue e Flamengo cogita ir à Europa por Jorge Jesus. O treinador não deu resposta negativa ao rubro-negro em nenhum momento. Negociações entre Flamengo e Jorge Jesus seguem e o treinador não deu resposta negativa ao clube em momento nenhum. A informação aí é do GE, ainda de acordo com o site. Alguns nós precisam ser desatados, alguns nós, né? Para que a volta do Mister seja possível. A diretoria, então, não descarta a possibilidade de ir à Europa para tentativa. Vale destacar que o Flamengo não vai esperar o contrato do treinador do Fenerbahçe chegar ao fim. O vínculo do Mister com o clube turco, como todos já sabem, vai até o final de maio, 31 de maio. E aí, tá que Jesus recebe 7 milhões de euros anuais. Assim, teria que reduzir a pedida para retomar o Flamengo. Não acredito que ele vá reduzir em nada, tá? Se o Flamengo quiser, vai ter que pagar o que ele pedir. Ele não vai fazer jogo fácil, não, com o Flamengo para vir de volta. Ainda mais ganhando esse salário lá, né? Tem informação que o próprio Fenerbahçe aceita renovar com ele e tal. Não acredito que ele reduza esse salário, não. Mas, assim, eu iria com tudo, melhor do que ficar pagando aí 30 e poucos milhões. Eu pago quase 40 milhões de treinador, né? Então foca em um, permanece com esse aí até acabar o contrato, traz o Jesus, fica com ele até acabar o contrato, se quiser renovar, renova, mas também não se apega muito, porque você sabe como o Mister é, qualquer momento ele pega, chuta o balde e vai embora, é assim que funciona. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.